Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência desse grande amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 18 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema vigiar e orar. Qual o significado da máxima vigiai e orai? A vigilância ela pode nos precaver das tentações e a oração ela pode nos livrar não só das tentações como também dos perigos. Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para abordar este maravilhoso tema hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Doris Bartes. E desde já convidamos você, amigo e amiga ouvinte, que pode nos acessar nossa página no Facebook do Terceiro Milênio. Basta acessar a nossa página que você está assistindo esta entrevista ao vivo e a cores. E desde já façamos aquele convite para que você deixe a sua like, também deixe a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela energia, a força, o entusiasmo, a coragem, né? E o estímulo para que a gente possa continuar com a tarefa, com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Vigiar e orar. Este interessante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, a vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Doris Bartes. Doris, que alegria! Querido. Tudo bem, Madeira? Tudo bem, está contigo aqui. Prazer. Mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, do programa Prazer Terceiro é meu, Milênio. querido. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Espero poder levar uma palavra de carinho, de conforto a todos os irmãos que estão aqui conosco nesta tarde. E hoje temos um tema muito interessante que é sobre vigiar e orar. É um tema por demais interessante. Sempre pertinente, né, Madeira? Sempre. Sempre. Ó, nosso técnico está ajustando aqui o microfone para os nossos ouvintes. Tá. Obrigado, Cláudio Leão, sempre atento aqui, né? Sempre atento aqui na transmissão. Obrigado, Cláudio Leão. Sempre também obrigado ao nosso Sidney Coelho, técnico da Rádio Tupãssi, sempre atento também na técnica aqui da Rádio Tupãssi. Muito bom trabalhar com uma equipe competente. Então, Doris, para falar sobre vigiar e orar, te faço então a primeira pergunta, para nós podermos entender, nós, os ouvintes aqui que estamos assistindo, qual o significado da máxima vigiar e orar? Qual o significado dessa máxima? Será, Madeira, que o vigiar que é falado é vigiar a vida do outro, o que o outro fez, deixou de fazer? O que tu acha, meu amigo? Não deveria ser, né? Não é. Não é, né? Não, meu querido, não é. Antes de nós sabermos do outro o que ele faz, o que ele deixa de fazer, precisamos vigiar a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas influências, né, para podermos agir da melhor forma possível. Vigiai é vigiar a nós mesmos, aos nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo e, em consequência, repassando aos outros que estão convivendo conosco. E o orai. Nós não podemos esquecer que constantemente nós estamos acompanhados de bons espíritos, de irmãos evoluídos, de irmãos da luz, né? Nós temos ao nosso lado
sempre, chamemos como bem entendermos, mas nós temos o nosso irmão, o nosso espírito guia, protetor, né? Chamemos de anjo da guarda, do que nós quisermos, mas sempre nós temos o nosso irmão. E se nós pedirmos a ele, Madeira, o auxílio, a orientação adequada, para que possamos agir da melhor forma possível, a coisa se torna muito melhor, muito mais proveitosa. Então vamos esquecer essa função, né, de estar vigiando. A gente sabe que tem pessoas que gostam de vigiar a atitude do outro. Pai, ele fez, ele deixou de fazer, né? Ah, ele não vai fazer, tal pessoa não vai fazer tal coisa. Não nos compete, né? Não nos compete vigiar o que o outro fez. Se não for para orientar, para ajudar, para dar uma sugestão proveitosa, alguma coisa para o nosso irmão, não nos compete cuidar a vida do outro. Porque a nossa, em primeiro lugar, é aquela que nós devemos estar sempre atentos, sempre vigiando as nossas atitudes. Perfeito. Muito bem colocada as tuas considerações a respeito dessa vigilância, que vigiar a nós mesmos. E essa questão da oração, da gente orar, entrar em contato com um plano maior, desses amigos espirituais a qual nos auxiliam, conforme tu bem nos colocou, que todos nós temos um amigo espiritual, ao qual nos orienta, nos auxilia. Se faz necessário a gente entrar em prece, em oração também, para entrar em conexão. Entrar em sintonia com este irmão. Sintonia, correto. Porque muitas vezes, Madeira, este irmão, ele sabe, ele conhece as nossas deficiências, as nossas necessidades, as nossas carências, e ele amorosamente tenta nos dizer aquilo ali, né? Olha, Madeira, cuidado, porque tal coisa, né? Tu te cuida com isso, com aquilo, né? Tu não tá agindo tão corretamente quanto poderia, cuida. E a gente, né, na nossa correria, não presta atenção, não dá o devido valor a esta orientação carinhosa do nosso irmão espiritual, do nosso amigo. Essa orientação, como é que ela chega? Através de sonhos, através de outras pessoas? Ou alguém te dá uma mensagem assim despretensiosa, mas aquela mensagem te diz respeito justamente à situação que você esteja passando? Sim. Como é que chega essa orientação do nosso amigo espiritual? Madeira, pode chegar de várias formas. Como tu bem falaste, através dos sonhos. A gente tem um sonho, sonhou até com alguém que nunca se viu antes fisicamente. A gente pode intuir, é uma maneira muito comum de nós recebermos esta boa orientação do nosso irmão espiritual, né, aquela intuição que nos vem, aquele pensamento assim constante, né, no nosso ouvido, como se estivesse dizendo: não faz isto, não vai por determinado caminho, né? Te atrasou, não leva tão a sério a coisa. Claro, a gente deve levar, devemos cumprir os nossos compromissos, as nossas coisas, mas a gente sabe, a literatura espírita também é farta em nos trazer casos, né? Às vezes o atraso foi para nos livrar de um mal maior lá na frente. E às vezes a gente sai excomungando. Né? A gente sai brabo, é onde entra, meu irmão, esta questão do orai e vigiai mais nitidamente ainda, né? Orai e vigiai as nossas atitudes. A raiva, o rancor, a mágoa, a maledicência. Ai, mas que coisa! Aconteceu tudo diferente do que eu gostaria. Mas nós precisamos entender que acima de mim está Deus, o nosso Pai. E Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Né? Ele às vezes acontece, né? Ele coloca as coisas daquela forma, com o auxílio do nosso guia espiritual, que está nos livrando de males muito maiores, né? E dos quais naquele momento nós
não precisamos passar, correto. né? E a gente não entende, fica raivoso. Ficamos. Mas eu queria ter feito. Excomungamos, xingamos, né? Meu se Deus! perdemos o ônibus, chegamos no motorista do ônibus, o cobrador do ônibus. É verdade. O Uber que chegou atrasado, chegou na hora certa. Tudo tem, mas a gente não se dá conta de que tudo é como precisa ser. É verdade. Né? Independente da nossa vontade, né? A nossa ignorância às vezes não nos deixa perceber determinadas coisas. Mas as coisas acontecem, né? Pela resignação, né? Pela resiliência, acontecem como precisam acontecer, meu irmão. É sobre isso que eu faço outra pergunta a respeito disso que estás nos colocando, Doris. A atenção que a vigilância requer, ela poupa-nos de maiores problemas? Com certeza ela nos poupa, porque se nós prestarmos atenção, meu irmão, aos sinais, aquilo que nos chega, né? Nós estaremos agindo da forma mais correta. Com toda certeza, se nós orarmos e pedirmos a boa espiritualidade que nos proteja, que nos intua, que nos conduza pelo caminho melhor, pelo caminho mais correto, mais luminoso, nós estaremos deixando de praticar coisas erradas na nossa vida. Né? O caminho vai nos ser mostrado e para isso basta a gente também ter fé. Fé, nós temos que ter fé e sabermos que se não aconteceu exatamente como a gente gostaria ou pensava que ia acontecer, é porque algum motivo correto tem. Claro. Algum motivo maior do que a minha vontade, do que a tua, do que a vontade de qualquer um. A vontade do Pai, que sempre prevalece acima da nossa, né, Madeira? Então a gente precisa sim, e se nós mantivermos o nosso espírito vigilante, vigilante, né? E orarmos para que o melhor nos ocorra, né? Para que os bons espíritos nos intuam, nos abençoem e nos conduzam, certamente nós estaremos escapando. A tentação vem. Pois é. É humana? Pois é. É humana, vem, meu irmão. É aí que eu quero te perguntar essa pois questão. Já que tu nos deixou essa deixa sobre a Deixei a bola picando. Deixou a bola picando, né? Vamos nós. Então, sobre isso nós vamos te perguntar. No que consiste a tentação? A todo momento a gente também é tentado por diversas formas, vida, né? A gente está lá fazendo assim, todo mundo, as pessoas procuram na segunda-feira fazer uma dieta, um regime, e chega alguém nos tentando com um docinho, com um convite, né? É verdade. Sempre vem a tentação, Madeira, porque nós ainda somos espíritos humanos, pessoas, né, humanas, a caminho da evolução. Se nós já estivermos, o dia em que estivermos perfeitos, né, que nós não estejamos mais a caminho da evolução, nós não teremos mais tentação, porque aquelas coisas não nos importarão mais. Mas enquanto nós ainda formos seres espirituais, vivendo aqui e agora uma experiência corporal, né, nós ainda teremos as tentações. Porque ainda vem aqueles, muitas vezes também, né, e vamos entrar até num assunto um pouquinho delicado, mas é verdade, aqueles irmãozinhos de não tanta luz, aqueles irmãozinhos espirituais, né, que ficam na nossa volta, tá, mas quem sabe, não faz assim, faz desse outro jeito que é mais fácil, faz assim, faz assado. O que adianta? Fica em casa hoje, descansa, tira umas férias. Não, né? Vai, não vai, não viaja, faz. Aproveita, tá frio, vai lá pra neve, vai pra Bariloche, como é que é? Lá na Argentina, como é que tem uma cidade, né? Ou vai pro Rio de Janeiro. Mas aí, Madeira, vem essas tentações, vem essas intuições, essas coisas que não são tão boas para nós. Às vezes é a legítima roubada, meu amigo. É a legítima roubada. Pá, mas eu tô com vontade de fazer determinada coisa, eu vou fazer. E tu entra naquela baita roubada. Porque
Tu lembra, Madeira, daquele desenhinho que tinha, que ficava o anjinho de um lado e o outro, Recordo, né? claro. Do outro lado, não, mas não faz assim, não, mas não sei o quê, sabe? Ficava um lutando contra o outro. Sim. É mais ou menos isso que em verdade acontece com a gente. Né? O nosso espírito de luz, o nosso espírito amigo, protetor, fica do nosso lado, nos orientando, nos dizendo o melhor caminho, né? Nos intuindo nas melhores decisões, né? Através da intuição, através dos sonhos, Claro. né? Através das coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem pensar, puxa, mas eu acho que isso realmente é o melhor a fazer, eu estou inclinada a fazer dessa forma, me parece que é o mais sensato, é o mais correto a fazer. Então, aquele irmão do bem fica nos orientando, fica nos tentando nos conduzir. Mas como ainda somos muito teimosos, ainda temos coisas em nós que não gostamos, mas que custamos a mexer, a tirar do nosso caminho, aí vem aquela intuição, não faz nada, não, vai por outro caminho, faz diferente, faz... E caímos nas roubadas que eu estava te falando. Né? Nas coisas que acontecem, mas por quê? Aí vem a pergunta, meu velho. Ah, sim. Por que comigo? Por quê? Porque tu não ouvistes os conselhos sábios do teu amigo espiritual. Porque tu não foste pelo melhor caminho, porque tu deixaste, ele tentou te ajudar e tu não deste a menor importância para ele. Aí tu tá sofrendo as consequências. Conforme eu falei, às vezes essa orientação vem assim de diversas formas. Sim. Até de um familiar, de um amigo, de uma criança, claro, de um livro, de uma mensagem no folhetinho, Sim. ou uma mensagem no WhatsApp que alguém lhe enviou despretensiosamente. Exatamente. Mas cai pra gente se a gente orientar, né? Ouvisse aquela orientação, seguisse aquela orientação. E a dificuldade que a gente tem, Madeira, também, de ouvir as orientações, bem como tu falastes, né, dos nossos familiares, daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que nos querem bem, e que às vezes chegam e nos dizem, olha, tu estás fazendo tal coisa, eu acho que não tá legal, assim como tu tá fazendo. Ah, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu sou dono do meu nariz, né? Se eu vou chegar a essas alturas da vida, vou deixar que me mandem, que me orientem. Mas às vezes não é mandar, meu irmão, às vezes é orientar, né? E as coisas acontecem, a gente sabe constantemente. O nosso Pai, né, Deus, Ele não nos condena em nada, Ele não nos castiga, né? Ah, só pode ser Deus me castigando, mas por que comigo? E por que não contigo? Se tu não fostes vigilante, se tu não orasse, se tu não atendesse as orientações, né, e as sugestões do teu amigo espiritual, por que não contigo? Muito bem colocado, porque tudo transcorre para nosso bem, para a nossa felicidade. Claro. Tudo flui nesse sentido. Tudo. Aí tu vai Nós, fazer... que muitas vezes a gente dificulta, né? Somos... E dá trabalho para os amigos espirituais. Somos cabeçudos. É bem termo, Madeira. É, bem termo. A gente é bem cabeçudo, a gente faz o que dá na telha, o que quer fazer, sem se perguntar nesse sentido, como sempre. Orai e vigiai. É isto que eu devo fazer? É a melhor atitude frente a esta situação? Claro. Né? Então eu não peço aquela orientação, eu não peço aquele auxílio, né, do meu guia, do meu irmão espiritual. Eu faço no calor da emoção. E o calor da emoção muitas vezes me leva pelo caminho tortuoso e errado. Muito bem colocado. E dentro dessa questão da tentação, ao qual nós já estamos falando e vamos reforçar, o que é ser tentado? O que é? Ser tentado é ser provocado a seguir o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho que não me dê tanto o que fazer. Não vai me dar trabalho. Não vai me dar trabalho, vamos fazer por aí. Não, vamos fazer de qualquer jeito. Por que eu vou fazer bem feito se eu posso fazer de qualquer maneira? E isso aí é o ser tentado. Mas nós precisamos resistir às tentações. Nós precisamos a todo momento
tentarmos fazer o melhor, o que é certo, vai ser mais difícil? Vai ser mais longo o caminho? Eu vou aprender mais. Porque a dificuldade, né? A dificuldade, aquelas coisas que não me deram certo, são as melhores lições de vida que eu posso ter, Madeira. Se me acontece alguma coisa, né, que independeu da minha vontade, que eu fiz, né, e não deu certo, de tudo eu preciso tirar uma explicação, uma lição. Eu preciso aprender aquilo ali. Então, se eu for tentado e me deixar levar pelas tentações, mas eu tô com vontade de fazer, vou fazer, azar, paciência. Eu abro, inclusive, portas para os processos obsessivos. Claro. Porque eu vou fazer o que eu bem entender, eu vou estar ouvindo aquele outro irmãozinho de vermelhinho, sabe, que tá do meu lado, no meu ombro ali, me mandando fazer coisas erradas, eu vou ouvir, mas eu vou ter que colher aquelas coisas erradas, né, os frutos. Até vou trazer assim para o nosso diálogo uma situação que a gente vê muitas vezes aparecer nos telejornais, Sim. Na televisão, é quando alguém encontra uma carteira, encontra uma pasta e ele está contendo muito dinheiro. Geralmente aquela pessoa que encontra está passando necessidade. Via de regra. Geralmente a pessoa está precisando, geralmente está. Ou acha que está. Que às vezes gostaria de ter o dinheiro para o supérfluo. Muito bem colocado, melhor ainda, necessário, né? Mas a gente vê grandes exemplos, né, que a televisão nos mostra. Sim. São os exemplos bons, né? Sim. Mas a gente sabe também que os maus exemplos não aparecem. Aqueles que foram tentados pela posse, que viu, e sequer procura entregar, né, o que ele encontrou. Hoje em dia... E às vezes não está nem precisando tanto assim, mas a tentação é tão grande. A tentação do supérfluo, né? Eu vou jogar para cima, eu vou comprar roupa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Mas não se dá conta da necessidade daquele irmão que perdeu. Né? Não perdeu porque quis, né? Simplesmente aconteceu, paciência, como aconteceu com ele, pode acontecer comigo, contigo, com o Cláudio, com qualquer outra pessoa. E não se dá conta. E aí, meu irmão, é que vem a questão da tentação. Aí vem essa questão da tentação, né? Eu não vou devolver, eu vou fazer, né? Vou comprar para mim, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, mas e a minha consciência, meu irmão, como é que fica? A minha consciência acusando, sabe? Quando eu deitar a cabeça no travesseiro, ficar, puxa, mas será que eu não tirei o sustento de uma família? Será que eu não tirei o dinheiro de um remédio para salvar a vida de alguém? Né? É aquela coisa, é por isso que a gente está sempre, constantemente, é uma das máximas mais faladas dentro da nossa doutrina espírita, orar e vigiar. A gente citou, né? Com certeza. A gente citou esse exemplo assim, bem grotesco para nós poder entender. Sim, mas verdade. As pessoas muitas vezes esquecem ou perdem os seus celulares. É muito comum, né, esquecer ou perder o celular. Sim. Quando chama o Uber, tu tá ali mexendo, ali daqui a pouco tu se distrai, chegou o teu momento de descer, deixa a bolsa, deixa cartão, geralmente é o celular que fica, e às vezes tu não encontra o celular mais. E aí, Madeira, o que nos falta nesses momentos é a empatia. É tu te colocar no lugar do outro. Mas se eu perder isso aqui, e o Madeira achou e me devolveu, que coisa boa, né? Que bênção, né? Que ele teve uma atitude correta. Se for comigo, eu vou gostar que o outro faça a melhor atitude. Perfeito. Mas porque eu não orei, eu não vigiei, sabe? Eu deixei que as coisas negativas me mandassem, né? Dominassem os meus pensamentos, eu vou fazer o que me dá na cabeça. Mas será que se eu tivesse a condição assim, de me transportar, né, e ver na casa daquela pessoa que perdeu, né, como tu falastes ontem, perdeu aquela carteira com dinheiro, aquela bolsa, aquela coisa,
puxa, se eu fosse lá olhar, pá, mas olha aí, ó, aquela criancinha tá sem o alimento hoje porque o dinheiro, né, foi perdido e eu não tive a capacidade de ir lá, né, ou de entrar em contato de alguma forma e devolver. E é tão bom, né, Madeira, quando a gente vê, às vezes, pelas redes sociais, pelo Facebook, por outras maneiras, ou grupos que a gente participa, alguém, olha, eu encontrei tal coisa, Verdade. eu gostaria de devolver. O que a gente pensa? Bah, nem tudo está perdido, né? Não, claro que não. Assim como tem aqueles que não se compadecem do irmão, né, que perdeu, que está sem aquele dinheiro, sem aquele recurso, né? De repente é o dinheiro do aluguel, é o dinheiro do alimento, é o dinheiro do remédio. Exato. Né? Existem outros tantos irmãos bons, existem tantos irmãos, né, corretos, que fazem o que é correto fazer, fazem o que é melhor, né? E a gente precisa, ó, levantar as mãos para o céu, que Deus proteja e auxilie esse irmãozinho. Porque às vezes também são irmãos de pouco recurso, né, Madeira? São. Como a gente vê, às vezes é o pessoal até do lixo que está, né, limpando determinada coisa, acha alguma coisa ali, também é necessitado. Também. Mas o orar e vigiar dele está muito presente, porque ele acaba não ficando com aquilo. Não é meu, eu não vou ficar. Tá certo. Né? Ele age corretamente, ele faz o que precisa ser feito, né? Que bom. A vigilância, ela pode nos precaver das tentações? A vigilância, ela pode nos precaver, nos proteger? Só ela pode, né, Madeira? Só ela pode. Só né? ela pode. E como, né? Exatamente. Se nós formos vigilantes, se nós orarmos, se nós conversarmos, né, com a boa espiritualidade, pedirmos a proteção, a orientação, pedirmos o auxílio daqueles irmãos, né, para que nós possamos ter a melhor atitude, a mais justa, a mais correta, em frente a determinada situação, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque tu podes ter certeza que nós nunca estamos sós. Os nossos guias, os nossos irmãos espirituais, os nossos amigos protetores sempre estão conosco, nos ouvindo, nos orientando, nos intuindo. Sempre eles vêm em nosso socorro. Né? Temos então, uma multidão de espíritos também nos observando, né? Sim. Nos observando das nossas atitudes. Sim. E o que a gente fizer de errado, né, se nós não orarmos, se nós não vigiarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós sabemos, não é uma questão de castigo, mas é uma questão de colheita. Né? Se eu fizer errado, se eu não me redimir, se eu não pedir perdão, não tentar de alguma forma desfazer aquilo que me levou ao erro, bom, a contabilidade é minha, né? Eu vou precisar acertar de alguma forma. Em algum momento a fatura vai chegar. Vai chegar. E não é uma questão da gente estar desejando o mal para o outro, não é uma questão da gente estar querendo, né? Ele vai ser punido, ele vai isso. Não é. O que tu plantares, tu vais colher. Né, meu irmão? Então a gente precisa ter bem presente isso aí. Escolher as melhores atitudes, né? Ter os melhores gestos, os gestos mais amorosos, os gestos mais corretos, porque estes nos levarão a um excelente plantio e a uma colheita muito melhor, né, na nossa vida. Correto, como nos diz o Divaldo Pereira Franco, né? Ninguém aqui na Terra passa sem semear, todos nós semeamos e semeamos constantemente. Exato. Né? Que possamos semear as boas ações, sim, para que a gente possa ter boa colheita. Sim. Né? Semear as melhores sementes do amor, da caridade, da fraternidade, da compreensão, sim, do perdão. Né? Tudo isso a gente precisa semear, sim, meu irmão. Tem que ser. São 17 horas e 30 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 18 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa amiga, a nossa irmã, a vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Doris Bartz, que vem falar desse tema maravilhoso, um tema muito instigante, interessante, que é sobre vigiar e orar. Queremos assim agradecer muitíssimo a audiência dos nossos ouvintes que nos prestigiam o programa Terceiro Milênio pela Rádio Tupãssi. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês. Já desejamos assim a todos, né, as maiores felicitações de saúde, tudo de bom. Obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Agradecemos também aos nossos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, vários irmãos aqui junto conosco, nos assistindo, nos prestigiando. Obrigado pelas mensagens. Agradecemos também pelas likes que estão deixando. E a gente sempre pede, sempre se possível, compartilhe também os nossos programas. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês. Um grande beijo no coração de todos. Doris, e sobre vigiar pensamentos e atitudes? O que poderia nos falar sobre... Bem, as atitudes, claro, temos que vigiar as atitudes. Sim. Até porque muitas vezes as pessoas estão nos observando. Pessoas encarnadas, né? Também. Mas os nossos pensamentos, ninguém está me enxergando os meus pensamentos. Como vigiar os pensamentos e também as atitudes? Porque estamos sempre pensando. Estamos. E às vezes não pensamos coisas muito bonitas, né? Cá para nós. Não. Às vezes não. Acontece alguma coisa diferente da nossa vontade, acontece alguma coisa que a gente não gostou muito, meu Deus, que raiva, que coisa ruim, que coisa chata, não sei o quê. Não, é muito ruim, Madeira. É muito ruim. Os nossos pensamentos também nos conduzem a caminhos muito tortuosos, meu irmão. Se a gente pensar coisas negativas, coisas pesadas, coisas, né, que não vão nos acrescentar nada, se nós tivermos raiva de alguém, se nós tivermos ódio, isso aí vai ser muito ruim, porque esta carga, essa toxicidade vai vir para nós mesmos, né? Se nós tivermos esses sentimentos negativos, essas coisas ruins dentro de nós, é como se nós estivéssemos bebendo um veneno, meu irmão. Não vai pro outro, não, vai ficar comigo. A raiva, tu já te deste conta às vezes, eu tô com raiva, me aconteceu uma determinada coisa, aí eu vou fazer alguma coisa com raiva, tirando, brigando, batendo, eu acabo me machucando, eu acabo me dando cada trombada, sabe? Se a gente for fazer isso, se dá trombada, se machuca, né? Uma série de coisas assim, por quê? Porque eu tô raivosa, porque a minha energia tá pra raiva, tá pro ódio, pra esse tipo de coisa. E o que eu ganho com isso? Pois é. O que eu ganho com isso? Eu não tenho nada a lucrar com a raiva. Eu sempre lembro do nosso Rodrigo Xavier. Pasear a raiva em pedra. Eu lembro desta frase que ele tem numa música desse: esquece os problemas, releva, né? A raiva em pedra o coração. Eu acho maravilhosa essa canção e eu acho que é uma grande verdade que o nosso irmão nos traz através dessa melodia. Agora tu estava falando sobre isso, eu me recordo no livro, aparece com a Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo. Nesse livro ele relata, né, que há uma pesquisa sobre o câncer, né, e que a ciência também identificou que muitos cânceres, né, são desenvolvidos através da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso rancor, essas coisas que ainda agora tu estava falando. Câncer, a depressão, né, a tristeza, tudo aquilo, aquela mágoa que tu guarda de alguém. Meu Deus do céu, se tu disseres, Madeira, por exemplo, eu tenho uma raiva dessa pessoa, aquilo ali dá uma descarga negativa em ti mesmo. Se tu tiveres raiva do outro, né, se tu não perdoares, paciência, não foi como eu queria, mas eu não sou a dona das vontades de todo mundo. Não sou a dona das vontades do Pai Maior, né? Então as coisas acontecem como precisam acontecer, tudo é aprendizado, tudo tem como, né, tem que ser como é. Então eu não tenho, né, se eu disser não, eu tenho uma raiva daquela criatura, eu até perdoo, mas eu não quero enxergar na minha frente. Então tu não perdoou, meu irmão. Quando vê a pessoa dá até dor de barriga. Tu não
perdoou, tu não fez nada de bom, porque aquilo ali, aquela mágoa toda vai ficar em ti. Aquilo ali vai ser horrível, tu vai ficar com raiva, tu vai ficar com aqueles sentimentos, tu vai ficar fisicamente com a tua garganta seca, com a tua boca seca, né? Com aquela raiva contida, assim. O que adianta? Tu tá terminando com a tua paz, com o teu sossego, e isso aí não, né? A paz da gente não tem o que pague, né, Madeira? Excesso, né? A gente toma um próprio veneno. Exatamente. Então tu vai estar colhendo alguma coisa que tu plantou e que foi muito amargo, que foi muito ruim, que foi, né? Que foi muito negativo. Não tem porquê. E há pessoas que corroem isso aí durante tempos e tempos e tempos, né? E anos e anos e anos. E aí, bem como tu lembrastes, vem os cânceres, vem os problemas, né, de estômago, vem os problemas de fígado, já nem digo câncer, que seria o mais, né, o mais sério, sim. Mas vem as úlceras, vem todos aqueles problemas, né, psicossomáticos, correto, né, que te trazem, né, vem os problemas de pele, vem os problemas né, de várias gamas de problemas, que tu colheu com a tua invigilância. Voltando ao nosso orar e vigiar, que em momento algum a gente saiu, mas voltando a essa expressão, né, especificamente, vem por quê? Vem os problemas todos, por quê? Porque tu estás, né, tendo de volta aquilo que tu lançou. Então é muito ruim aquele sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, né? Tu viver, tem pessoas que vivem a vida inteira, Madeira. Né? Ai, porque o meu marido foi embora, porque não sei o quê, e a vida inteira deixam de ter outras relações saudáveis, outras relações com outras pessoas, com raiva daquele que se foi, que tá lá não sei onde, ou que já morreu, sei lá o quê, e continuam batendo na mesma tecla, né? Sempre. É horrível. Deixa aí, ninguém é de ninguém, deixa. Não é teu. Deixa aí. Escolha o melhor, que vá, que não tem problema nenhum, né? E qual a importância da oração nesse contexto todo que nós estamos conversando até então, Doris? Qual a importância da oração, a qual Jesus também nos ensinou? Sim. Não só vigiar, mas também orar. Madeira, a importância da oração é fundamental. Para que tudo isso possa acontecer, a vigilância, né? A oração, isso tudo é primordial. Se nós pudermos conversar, né? Conversar com Deus, conversar com o Mestre Jesus, conversar com a boa espiritualidade, isso aí vai nos afastar de brigas, de desentendimentos, de roubadas, né? Vai nos levar ao melhor caminho que nós podemos trilhar. E a oração, quando se faz, meu irmão, quando se fala, não é necessariamente aquela oração decoradinha, tá? Nada contra. Se a pessoa quer fazer a maneira como sabe conversar, né? Claro. Com o alto, que faça, não tem problema nenhum. Certo. Mas é a melhor maneira, a melhor oração. Ah, mas não é falta de respeito se eu estiver, sei lá, me preparando para dormir e conversar com a espiritualidade. Não. É um momento em que tu te expões, né, a conversar. Poxa, meu irmão, será que eu fiz alguma coisa hoje? Isso é muito importante, faz parte da vigilância. Será que hoje eu fiz alguma coisa de ruim para alguém? Será que eu pisei na bola? Será que eu errei com alguém? Né? Às vezes vem aquela intuição, mas eu errei com fulano, com Beltrano. Que tu possas, né? Na próxima ocasião possível, meu irmão, eu acho que eu errei contigo, eu acho que eu te disse tal coisa, te magoei, não sei o quê. Me perdoa, eu não quis fazer, mas aconteceu, me perdoa isso. Então, assim, ó, a oração é primordial para tudo, Madeira. Onde tu estiveres, tu estás no trânsito, tu estás meio raivosinho porque o da frente não anda, porque estão buzinando atrás de ti, porque não sei o quê. Ora, conversa, eu tô aqui, eu preciso estar aqui. Me auxilie, que eu consiga ter paciência, resignação, que eu não tenha vontade de torcer
pescoço do primeiro que passar na minha frente, que eu consiga estar bem, em paz comigo mesmo, em paz com a espiritualidade, que eu possa viver da melhor forma. Como a gente vê, né, às vezes pelos noticiários, quantos crimes Ai, acontecem meu no Deus, trânsito que poderiam ter sido evitados. Mas é pouco verdade. desse silêncio. Né? É verdade. Dessa busca que tu me colocou, né? Orar, Deus, me dê uma paciência. Sim. Neste momento. Quanta coisa poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse feito pelo mínimo, né, uma prece. Uma prece. Pai, me ajuda. Exatamente. Olha, eu estou precisando de ajuda nesse momento. Eu estou sentindo alguma coisa que eu não estou gostando em mim, né? Eu estou com raiva, eu estou nervoso, eu estou ansioso. Me ajuda. Segura a minha mão e me ajuda a passar por essa turbulência. Tu vai ser atendido com certeza, tu pode ter certeza. Se esses governantes todos, meu irmão, que estão fazendo as guerras aí pelo mundo, que a gente se apavora de ver, né? Meu Deus do céu, por qualquer coisa estão brigando. Não, eu sou dono daquele lugar, eu sou isso. Se essa guerra de poder, esse derramamento de sangue, né? Se os governantes orassem um pouquinho, se eles colocassem um pouquinho, né? Um pouquinho de amor dentro dos seus corações, né? Não, eu não sou dono de nada, eu só estou aqui momentaneamente, né, nessa posição, mas eu não vou. Como é que direito tenho eu, né, de disparar um míssil, alguma coisa que vai matar tantas vidas, que vai dizimar povos inteiros, cidades inteiras? Eu não posso fazer isso. Né? Seria tão mais correto, seria tão melhor, né, se a gente pudesse agir dessa forma. Seria. A gente pede tanto, né, para que eles tenham essa calma. Ora, né? a gente ora, a gente vigia. Isso. Exatamente. A oração, ela nos livra das tentações que ainda agora, lá no início, um pouco nós estávamos falando. Sim. A oração, ela tem essa capacidade, assim, de nos neutralizar para as tentações que muitas vezes elas vêm de tudo que é lado e sempre a gente é tentado, não é do lado mais forte. Não adianta eu vir lhe tentar com doce, você adora, você não come doce, doce para ela uma vez na semana e olhe lá, não adianta eu vir com uma caixa. Meu irmão. Antes fosse. Então. Sim. Mas muitas vezes a gente é tentado nas nossas fraquezas, né? Sim. Então a oração, ela tem essa capacidade assim de nos livrar, nos proteger das tentações? Madeira, ela nos ameniza em muito a tentação. Né? Ameniza. Porque as tentações vêm, como eu te disse, não é uma desculpa, mas nós somos ainda espíritos a caminho da evolução. Se perfeitos fôssemos, não estaríamos mais aqui. Estaríamos em outros mundos mais evoluídos, em outras missões, em outros trabalhos. Mas como nós ainda precisamos caminhar, cair, apanhar, levantar, ter força, coragem, resignação, eu ainda tenho essas tentações, eu ainda tenho esses sentimentos, essas coisas às vezes não tão bonitas, né? Mas que elas vêm, fatalmente elas vêm, porque ainda fazem parte da minha pouca evolução. Já estou mais evoluída, todos nós mais evoluídos hoje do que já fomos. Claro, certo. Né? Em outras existências passadas, né? A gente olhava para a cara do outro, brigava, não, vamos puxar uma arma e vamos se matar, ou uma adaga, seja lá o que for. Aquela coisa, eu não levo desaforo para casa. Exatamente, olho por olho, dente por dente. Talhão, leite talhão. Mas assim, ó, hoje em dia nós conseguimos muito mais. Nós ainda temos atitudes, mas que raiva que me deu, né? Que aquela pessoa fez isso para mim, que coisa chata. Mas eu ainda consigo, assim, sabe, ter, né? Tomara que consigamos sempre ter essa clareza, né? Pedir para os nossos guias espirituais, para os nossos irmãos, me ajuda, meu irmão, eu tive este pensamento, né? Eu fui invigilante, eu tive esse pensamento, pai, eu não gostei do que eu senti, eu não gostei do que aconteceu, me ajuda a passar por isso, me ajuda a não sentir mais essa tentação, essa coisa toda, me ajuda a ser uma pessoa melhor. A cada dia, dia por dia. Que se eu tiver alguma tentação que eu ainda possa ter, né? Não estou justificando as nossas atitudes, certo, mas ainda não somos perfeitos, Madeira. Pode acontecer, pode a gente ter, mas a oração nos ajuda
Os bons espíritos vêm ao nosso alcance, nos conduzem pela mão, nos dão a intuição do melhor a fazer e as tentações vão ficando mais bobas na nossa vida, a gente vai esquecendo e a gente próprio se corrige quando tem essas coisas às vezes, né? O espírita é isso aí, a gente tem esse sentimento ainda, e que bom que tenhamos, é sinal que estamos aprendendo algumas coisas, né? Mas o espírita se cobra muito, o espírita ainda tem essa questão assim, e de outras religiões também, toda religião que fale do amor, da paz, da caridade, do bem, né, do perdão, é importante. Mas eu digo espírita porque somos espíritas, estamos num programa espírita, correto, né, falamos da nossa religião. Mas é importante isso aí. Aproveitar essa tua colocação da religião. A religião, ela também, além da oração, ela nos ajuda também nesse contexto. Sim, nos ajuda. Porque tu conheces, através da religião, o Deus, tu conheces o Cristo, tu conheces o exemplo. E poderá também, como tu já citaste agora há pouco, Divaldo Franco, né, que ele sempre diz que prefere um bom ateu do que um religioso hipócrita. O Divaldo falou, ele prefere um ateu digno do que um religioso hipócrita. Isso né? mesmo, isso. Pode acontecer, Madeira, pode acontecer às vezes, né? As pessoas vivem dentro da religião, alguma coisa. Não estou condenando religião alguma, não é a questão. Mas pode acontecer sim, meu irmão, pode acontecer. A pessoa não ter uma religião estabelecida, mas ser um ser humano maravilhoso, ajudar, estender a mão, aconselhar, acolher, abraçar, pode sim. Então toda religião é bem-vinda, toda religião é boa, né? E toda forma de amor, toda forma de caridade, de auxílio ao outro é sempre bem-vinda. Então toda religião, assim, eu acho que se ela plantar uma sementinha boa, né, alguma coisa de bom no coração do outro, ela vai estar sendo válida. Claro. Vai sim. Muitas vezes, às vezes o que a gente vê, né, graças a Deus, é um número bem menor. Em muitos casos, muitas vezes, as pessoas que deturpam a religião. Sim, nós não podemos criticar a religião, porque, bem, como tu bem colocaste, aquela religião que te encaminha para o bem, para o amor, fraternidade, caridade, né? É uma religião boa. Às vezes a pessoa que deturpa os conceitos que recebeu. Sim, se eu explorar o meu irmão, claro, né, que de repente tem muito menos do que eu, que precisaria de auxílio, se eu explorar, se eu não ajudar, né? Ah, não, nesse momento tu pede ajuda, não, eu não posso te ajudar porque eu tenho outra coisa. Porque não... Eu acho que o auxílio sempre é bem-vindo, né? Tu poder auxiliar alguém, tu poder ouvir um irmão, né? Tendo tu ou não uma religião, mas se tu puderes ser útil no lugar onde tu te encontras, né? Se tu puderes ouvir, aconselhar, se tu puder, olha, vai ficar tudo bem, meu irmão, calma, vai ficar tudo bem, vai passar, vamos orar, né? Vamos orar juntos. Uma maneira também, não só eu orar e vigiar, mas se eu ver que o Madeira, olha, não tá legal, Madeira, vamos fazer uma oração, né? Vamos orar alguma coisa, vamos chamar, né, os nossos amigos, eles estão sempre do nosso lado, vamos pedir que eles nos intuam, nos auxiliem, nos deem esse apoio, né, esse respaldo, isso sempre vai ser útil. Toda religião tem isso. E uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita é o trabalho dos amigos espirituais de nos ajudar. Sim. Né? Eles têm esse trabalho, mas também cabe a nós também irmos até eles e pedir esse auxílio, essa ajuda. Se o teu irmão espiritual chegar do teu lado e te disser, Madeira, tu faz determinada atitude, tu toma determinada atitude que vai ser o melhor para ti, o mais correto, né, o mais proveitoso, e tu saíres dali e fizer totalmente diferente, né, usares o teu livre-arbítrio para fazer completamente diferente, bom, assume as consequências, claro, né, orientado tu fostes. Claro. Tu não fez porque tu não quis, então, bom, paciência. É aquela coisa que a gente aprende com o espírito André Luiz, né, que ele nos diz que Jesus ilumina o nosso caminho, sempre vai nos iluminar, mas quem tem que percorrer somos nós. Somos nós, exatamente. Ele não vai fazer para nós ou a nós o que cabe a nós a fazer. Claro que sim. Sim.
Nós temos a nossa caminhada, a gente sabe que muitas coisas vêm pré-estabelecidas e que nós precisamos fazer e passar por elas, né? Como prova, como expiação, seja como for. Mas a gente sabe disso. E se nós fugirmos disso aí, a gente vai estar tornando tudo muito mais difícil na Madeira. Muito tudo mais difícil. Mais sofrível. Né? A gente pode até escapar alguma coisinha, né? Pelo nosso merecimento, pelo nosso livre-arbítrio, né? Teria que passar determinadas coisas, mas puxa, eu fui tão bom na minha vida. Não para aparecer. Mas eu fui bom porque eu ajudei, eu orientei, eu estendi a minha mão, eu, né? Ajudei o meu irmão, eu levantei alguém e tal. Que coisa boa. Mas aí eu posso pôr, né? Pelo merecimento, ser livrado de determinadas coisas. Até ali, se não for necessário eu passar. Claro. Né? Claro. Mas é importante isso aí. É muito importante a gente fazer. Então, Doris, quando Jesus Cristo pede aos discípulos para vigiar e orar, ele também diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com esta frase? As tentações que nós ainda temos, as coisas pequenas que nós ainda temos dentro de nós, Madeira. Justamente como a gente falou, né, o tempo inteiro, assim, quase, essa questão das tentações, né? A gente ainda tem, a gente ainda tem aquele pensamento, passou alguém com determinado carro, com determinada roupa, a gente ainda olha, sabe? Não, mas parar um pouquinho, eu não posso me deixar levar só por isso, eu tenho que pensar que tem coisas maiores, né, na minha vida, tem coisas melhores a fazer. Então, por esta nossa imperfeição, ainda vem coisas que a gente comete erros, né? Então, a carne é fraca neste sentido, porque nós ainda não somos capazes de abandonar completamente os maus hábitos, os maus pensamentos, os maus vícios, né? Mas, se a nossa oração for neste sentido, pedir auxílio, pedir ajuda, né? Ouvir, né, a nossa intuição, ou através dos sonhos, o que vier, né, o que chegar para nós, como conselho, como orientação, vai ser muito melhor. Bem melhor. Mas realmente a carne é fraca, nós ainda somos imperfeitos, ainda insistimos muitas vezes em agir feito aquele homem velho, né? Claro. Que nos é falado no Evangelho, né? O homem velho. Vai aqui também uma observação. É óbvio que a gente não vai justificar tudo em dizendo que a carne é fraca. Não, não. Daqui a pouco, não, mas tu sabe, mulher, uma mulher diz, marido, mas tu sabe, a carne é fraca, né? Não. Ou diante da situação daquela caixa de doce, né? Sim. Mas, amor, tu não está numa dieta, mas a carne é fraca, mas chegou a Doris com uma caixa de doce, né? De quindim, né? Mas a coisa é por aí, Madeira. A gente ainda tem muitas tentações, a carne é fraca, porque nós ainda temos muitas influências, né, mundanas, dá para dizer. Sim. Né? Ainda temos. Ainda carregamos algumas coisas. Algumas imperfeições. Não somos perfeitos, não, claro. Longe disso. Mas se a gente procurar a cada dia se melhorar um pouquinho, ouvir os nossos irmãos espirituais, né, conhecer, né, as obras espíritas, conhecer, né, a codificação espírita, conhecer um livro espírita, ler, refletir, fazer o nosso evangelho no lar toda semana. Coisa muito importante. Conversar, puxa, mas olha, ontem eu fiz tal coisa, aconteceu. A família vai ajudar, tá? Mas se tu puder fazer diferente, né? Errou, pecou, pede perdão para quem tu enganou, para quem tu, né, humilhou, claro. Né? Não, a quem tu ofendeu, né? Como a nossa oração, né? O nosso Pai Nosso pede, né? Pede. Vai, né? Pede perdão para quem tu ofendeu, coisas assim, mas tenta te melhorar o dia todo, tenta ter bons pensamentos, tenta te cercar de bons espíritos, né, do teu lado, pede que te intuam da melhor forma possível, que boas leituras também, né? Bons filmes, boas amizades, boas conversas, fugir muitas vezes do diz que me disse, das fofoquinhas. Não, a maledicência está naqueles pensamentos negativos que a gente pode ter, né?
Aqueles pensamentos positivos. Não podemos ser aquela pessoa que manda uma mensagem no grupo. Algum babado aconteceu? Exatamente. Bah, mas eu não tô sabendo. Tem algum bafão novo, alguma coisa? Não, mas para aí, gente. O que eu vou ganhar com isso? Né? O que eu vou ganhar com a fofoca? O que eu vou ganhar com a maledicência? Sabendo, né, que a Maria, o João, sei lá quem, quebrou a cara porque fez isso, porque fez aquilo. Isso não é cristão, minha gente. Isso não é bonito nem um pouquinho. Né? A gente não pode. Por mais que às vezes a gente não vá com a cara da Maria ou do João, não sei o quê, mas não é legal a gente fazer. Deixa. Se ela não fez alguma coisa boa pra mim, é na contabilidade dela, não é na minha. Não é na minha. Deixa assim, não vou desejar mal pra ninguém, porque a gente sabe, né? Tudo é um bumerangue na vida. Ah, sim. O que vai, mas volta. Volta. Né? Então deixa assim, deixa. Amor no coração, paz, né? É tudo que a gente precisa para viver bem. Correto. E para nós finalizarmos esse belíssimo tema, muito convidativo, para a gente possa nos vigiar, as nossas atitudes, as nossas ações, conforme nos falasse lá no início, não vigiar os outros, as atitudes dos outros, mas vigiar as nossas atitudes. Mas se a gente vê alguém em equívoco, que aquilo nos sirva também de advertência para nós, porque a gente não vem percorrendo os mesmos erros. Diante de tudo que a gente vem conversando até então, vigiar e orar deve ser uma constância em nossa vida? Sim. A maior constância, né, Madeira? Se a gente tiver a vigilância e a oração por lemes, por balizadores da nossa vida, nós estaremos bem. Nós estaremos no caminho certo. Né? Sempre rever as nossas atitudes, isso é muito importante. Naquele momento do dia em que a gente estiver com mais tranquilidade, em que a gente está mais calmo, não é necessariamente, né, quando vai deitar, quando vai dormir, mas sei lá, na hora do banho, vou pensar, né? Fiz bem, fiz mal, ajudei, não ajudei. Rever as nossas atitudes. O que eu posso me melhorar? Hoje eu fiz isso aqui, não estava tão legal, mas amanhã eu posso melhorar, eu posso ser melhor. Né? E orar sempre pedindo ao Pai Maior, pedindo a Cristo, pedindo aos nossos irmãos espirituais que sempre nos amparem, nos auxiliem e nos intuam a escolher o melhor caminho, a usar o nosso livre-arbítrio. Doris, como nós gostaríamos sim de ficar mais um tempinho contigo aqui, que é muito agradável, é muito bom conversar contigo, um tema maravilhoso, temos que respeitar o horário aqui da rádio. Assim, Doris, profundamente queremos lhe agradecer e muito a tua participação aqui junto conosco. Obrigada. Nos trouxe esclarecimento, nos trouxe orientação, conforto, consolo a nós todos e como nos ajudou também para que possa buscar a oração e nos vigiar constantemente. Nosso muito obrigado. Obrigada, a gratidão é minha, meu irmão. Obrigada, muito bom. Volte sempre. Sim, sempre que precisar estarei aqui. Nós precisaremos. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da rádio Renata Ribas, o competente técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, nosso muito obrigado. Também o nosso técnico de transmissão do programa Terceiro Milênio, nosso amigo, nosso irmão, competente trabalhador da área da comunicação social, Cláudio Leão. Nosso muito obrigado, Cláudio. Mais uma vez agradecer a brilhante presença da nossa amiga, da nossa irmã, da nossa convidada, a vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Doris Bartz. Nosso muito obrigado mais uma vez, Doris. Obrigada, querida. E a você, amiga e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha assim um final de sexta-feira maravilhosa, mas aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, oração, vigilância, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.